paz é o que eu desejo sempre a todo mundo. Tá? Nesse período de pandemia aí, nós estamos na correria, né? Mas vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá então? Hoje a gente vai falar um pouquinho de linguagens artísticas, tá bom? E o que é linguagens artísticas, professora? Professora Simone de Artes. Vamos lá? Então vamos falar primeiro as competências da linguagem, né? O que a gente deve ter? Desenvolver então uma constante leitura do mundo, do universo textual, das imagens, gestos que circulam na sociedade, dos falares, das manifestações artísticas. Essa é a habilidade que nós temos que, essa competência. E o que nós temos que desenvolver sabendo isso? Conhecer diferentes definições do termo artes e a origem das manifestações artísticas. Perceber as especificidades diversas linguagens artísticas e suas possíveis relações. Nós temos que entender isso. Nós temos que de fato compreender que arte é uma linguagem, é uma maneira de se expressar, até mesmo de entender o mundo. E aí vem a pergunta: o que é arte, professor? O que eu tenho que aprender arte? Vamos lá? Vamos mostrar agora o que é arte. Arte, a linguagem artística. Teatro é uma linguagem. Pintura é outra linguagem. Música é uma linguagem que vocês conhecem muito. A dança é uma linguagem. São maneiras que nós temos de nos expressar. Tudo que sai de nós, tudo que sai das emoções, chama-se arte. A arte tem como função exercer a realidade, levando em conta a perspectiva do mundo de quem a faz e de quem a observa. Ela pode ser o quê? Compreendida como uma forma de comunicação que interpreta, questiona e desafia a realidade. Ela é uma forma de comunicação. Você pode ver, quando a criança, você faz alguma coisa, a criança está emburrada, você pergunta, ela está se expressando. Ela está mostrando no seu rosto uma reação. É uma reação, é uma emoção. E isso passa até mesmo no teatro. Quando você vai fazer uma peça teatral, quando você vai fazer alguma representatividade, se alguém falar assim, faz uma cara de bravo, uma cara de sorrir, isso tudo são expressões, isso tudo são linguagens corporais, tá bom? Então a arte, gente, Proença em 2003 falou que a arte é a atividade humana ligada às manifestações de ordem estética feitas por artistas a partir do que? Da percepção, das emoções e dos seus ideais. Bom? Aristóteles, ele disse o seguinte, ele deu um exemplo, definiu artes como sendo a imitação da realidade. A arte é a imitação da realidade. Quando eu finjo para minha mãe que estou com dor de cabeça e não posso assistir aquela aula, ou quando eu finjo para o meu namorado que eu estou com ciúmes, mas na verdade eu só quero fazer um charminho, tudo isso é arte. É o teatrinho que a gente faz. Então, arte são imitações. Você usa linguagens artísticas para se manifestar. Sendo assim, a arte é algo fluido, é algo que sai de você. Quais são as linguagens artísticas? Assim como o conceito de arte é algo amplo, as formas como elas se manifestam também são. Na verdade, existem diferentes linguagens artísticas que podem ser divididas em artes visuais, arte cênica, literatura e música. Em artes visuais, quando eu falo de artes visuais, eu falo do que, professora? Eu falo de videoarte, eu falo de gravura, eu falo de fotografia, eu falo de cinema, de pintura e entre outras. Quando eu falo de arte cênica, eu falo de representação, eu estou falando de teatro, de expressões, o corpo, a dança também pode ser uma representação teatral se ela estiver inserida num contexto de teatro. A literatura, você só consegue, muitos professores do terceiro ano falam assim, vamos fazer a representação de tal literatura, de tal texto. Quando você pega um texto e transforma ele em ação, você está fazendo arte,
Você está se utilizando de uma das linguagens artísticas para se expressar, seja no poema, no falar, seja no teatro. A música, nem pensar, né? A música, tanto instrumental quanto o canto, é algo essencial na vida da gente. Quem não gosta de ouvir uma boa música, né? Qualquer música, ela mexe com a gente. Quais são os elementos fundamentais da linguagem artística? Existem alguns elementos que são fundamentais para a construção de diferentes linguagens artísticas. São eles que fazem uma obra conseguir ser estudada e conceituada como arte. Logo abaixo, nós vamos analisar quais são, tá bom? Vamos lá? Melodia. Quando eu falo melodia, harmonia e ritmo, eu estou falando de que linguagem? Música. Quando eu falo ator, texto, encenação e plateia, qual linguagem? Artística? Teatro, arte cênica, teatro. Quando eu falo de ponto, linhas, planos, superfícies, cores, pincéis, eu estou falando de artes visuais. E quando eu falo de autor, tempo, espaço, personagem, eu estou falando de literatura. Vocês estão vendo que a arte ela tem uma linguagem própria? Ela existe porque ela realmente tem uma função estética? Ela tem uma função no mundo? Quais são os movimentos artísticos? A partir das linguagens diversas, a partir da linguagem, diversas obras são desenvolvidas e elas recebem influências em grande parte da sociedade da época em que são produzidas. Sendo assim, o estilo de pintura, as formas de se expressar, os tipos de peças e os questionamentos dentro da arte variam dependendo do período. Hoje em dia, qual é, vamos dizer, o que nós estamos mais usando? As máscaras. E vocês já perceberam que as máscaras já receberam uma nova roupagem? Existem vários tipos de máscaras, vários estilos. Por quê? Porque a arte ela segue o tempo onde ela está inserida. A linguagem artística ela flui dentro do período. Se nós temos que usar máscaras, vamos usá-las com estilo, vamos criar novas maneiras, tá bom? E isso que origina os chamados movimentos artísticos e cria uma linha do tempo da história da arte. Essa pode ser compreendida da seguinte maneira: quais são as formas de manifestações artísticas que têm a visão como principal forma de apreciação? Então aqui, ó, as artes visuais. Elas fazem parte de uma categoria da área artística que estabelece o quê? Estabelece as várias formas de expressões visuais, as cores, as formas principais, e as formas são principais elementos de apreciação das suas manifestações. A palavra visual é originária do latim visualis, tá bom? E significa exatamente ao que é relativo à visão. Por isso, artes visuais se relaciona como uma linguagem visual. O conceito de artes visuais surgiu o quê? Após a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, juntamente para quê? Para designar a percepção visual das formas de manifestações. Estava tudo destruído, estava tudo em ruínas. Então, vamos mostrar o que está acontecendo? Vamos dar uma pausa para pensar visualmente em tudo? Quais são os tipos de forma? Desenho, pintura. Então, quais são os tipos de artes visuais? Desenho, pintura. Esses dois são os estilos, as linguagens de artes visuais. Tá? Elas possuem valor estético e uma criatividade humana para serem consumidos através dos olhos. Tudo aquilo, sabe aquele cabelo, tudo que você fica bonita, isso tem uma estética. Então, quando as pessoas olham, elas gostam do que vem, então isso a gente chama de uma linguagem visual, de uma arte visual. Às vezes a arte visual choca, né? Mas é exatamente essa é a função dela, visão, olharmos o que está acontecendo. Bom, gravuras, fotografia, cinema, escultura, são outras linguagens que nós encontramos, tá bom? Arquitetura, novela, decoração, paisagismo, tá?
Então, artes visuais e tecnológicas. Nós estamos aqui usando o quê? Uma arte visual com a tecnologia. A aula está chegando até vocês através de uma tecnologia. Nós estamos usando, olha aqui, ó, nós temos essa parte aqui, né? O painel que leva para vocês a informação, mas ele é bonito, né? Ele tem uma cor, a gente tem essa parede, então nós temos uma linguagem visual, né? A gente vê e acha interessante. Então o artista plástico, ele se utiliza de vários materiais para construir o seu objeto de arte, tá bom? E, entretanto, o desenvolvimento tecnológico ocorrido nos últimos anos impulsionou a criação das artes visuais por meio das ferramentas tecnológicas, né? Quando você faz um selfie, quando você faz aquelas sobreposições, tudo isso faz com que as nossas linguagens elas fiquem cada vez melhor, certo? A utilização de programas de computadores, softwares de criação gráfica, como Adobe Illustrator, Adobe Designer. Olha, nós temos aqui, né, um gráfico designer, né? Tem permitido a criação de artes visuais que se chamam de web art. Esta é uma categoria das obras artísticas de um universo digital desenvolvido em redes de computadores. A principal característica desse tipo de tecnologia é a arte interativa. Web art, quase que não sai, não tem um conceito definido. Entretanto, trata-se de uma linguagem eletrônica que parte dos conceitos existentes das artes visuais. Temos também outros tipos de linguagem mais antiga, vamos dizer assim. Nós tínhamos o que? As artes medievais, a arte contemporânea e a arte rupestre. Vamos dar uma olhadinha nisso tudo aqui? Vamos lá? Então aqui nós temos todos esses conceitos que eu passei para vocês. É bonito de se ver, né? É uma linguagem que você não precisa ficar explicando. A própria linguagem, a própria forma artística se apresenta. Isso é muito bom. Você não precisa dizer que isso é uma dança. Você não precisa dizer que isso é um quadro, que é um teatro, que é música, que é grafismo, que é cinema. Você olha e consegue identificar. Você não precisa dizer que isso é moda, você não precisa dizer que isso é decoração, paisagismo. Você olha e identifica. Então é isso. Eu espero sinceramente que vocês possam ter entendido, tá bom? Segundo ano, que vocês possam ter compreendido essa aula. Foi um prazer estar aqui e a gente pode se ver novamente, tá bom? Na próxima aula. Saúde e paz, um abraço para todos.